Eu saúdo não só a todos que aqui estão presentes, mas também você que estará ali no YouTube esta noite ou em dias posteriores para ouvir essa mensagem e que a paz do Senhor Jesus possa estar incidindo sobre cada um de vocês, né? Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Eu leio: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Até aqui, te convido a estar levantando uma oração, Senhor, fechando nossos olhos, tipificando tudo aquilo que está no mundo, ficou para trás, e a sua vontade, nesta hora, está diante de um Deus vivo. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graça pela leitura da palavra que é lida nesta hora. Também, Senhor Deus, nós já te oferecemos nossos louvores, que cremos que já está na tua eternidade, e assim, Senhor, complementa o teu querer, o teu falar para nossas vidas. Que nós possamos sair deste culto um pouco mais sábios do que quando entramos. Que venhamos a aprender a não só ouvir, mas também praticar a tua doutrina, o teu ensino, a tua palavra, extraída ao longo das Escrituras Sagradas. Assim nós oramos, no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, aqui, meus amados, aqui traz uma orientação a respeito de escutar a palavra e praticar. Então, aquele que escuta a palavra e não pratica, ele é o homem insensato, é aquele que constrói na areia. Agora, aquele que ouve a palavra e coloca ela em prática como mandamento para a sua vida, esse homem é um homem prudente. Então, ele se edifica sobre uma rocha. Já o homem prudente, ele edifica sobre a areia. Por que a areia? Nós vamos observar de que esse ensino do Senhor Jesus, ele traz algumas orientações práticas para nós. Agora, isso foi um discurso do Senhor Jesus lá no início da era cristã. Então, a palavra ali do Senhor Jesus era adequado à
aqueles ouvintes. E eu trago um exemplo aqui para os irmãos e as irmãs. Olha só, se eu começo a falar aqui numa língua que ninguém entende, a minha mensagem, ela deixará de ter eficácia. Todos vão ouvir, mas não terão condições de praticar. Então, quando o Senhor fala a respeito de uma construção na areia e uma construção na rocha, Ele traz um exemplo que eles até então poderiam entender. Mas por que isso, pastor Carlos? Vamos analisar. E muitos dirão, ora, nós temos hoje verdadeiros arranha-céus construídos na areia e eles não caíram até hoje. Pois, hein? Vamos à explicação. Hoje há toda uma técnica que não era do conhecimento da ciência ali da época do Senhor Jesus. Não por acaso, eu queria dizer para os amados de que a primeira ponte construída com material metálico, ela se deu no século XVIII, ou seja, quase 1.800 anos depois dessa pregação, que foi em 1776, uma ponte construída no Reino Unido. Então vocês percebem como isso é muito procedente do que o Senhor Jesus fala. E nós vamos perceber que hoje as construções na areia, elas detêm esse material, tá? Ferro para as estruturas. Nós vamos perceber que na época do Senhor Jesus as casas não eram feitas de barro. Mas e o cimento? O cimento ele vai ser implementado no século XIX, em 1824, quando eles começam a misturar, entendeu? A argila, tá? Isso lá em 1824. Então começa a iniciar a respeito das grandes construções. E hoje nós vamos observar que ninguém constrói sobre a areia, mas sob a areia. Porque a técnica hoje permite de que, de tanto o homem buscar construir na areia e não consegue, ele chegou a uma técnica de engenharia mostrando que quando você aprofunda na areia, a tendência é você achar água. E a água é exatamente o suporte necessário para alicerçar as grandes construções. Tanto é verdade que quando há um rompimento de um manancial, há uma tendência daquelas construções à beira-mar, elas terem uma tendência de se mover. Exemplo do que aconteceu em Santos. Então, veja bem, o Senhor Jesus, quando Ele traz esse ensino, Ele traz para nós o entendimento de que nós devemos fugir da nossa condição de imprudente, mas sermos sempre prudentes. Então, vamos à explicação. Aquele homem imprudente, ele construiu na areia. Ele diz assim, mas então, no primeiro vendaval que aconteceu, acabou. Aquela casa ruiu. O que é construir na areia? É quando a nossa fé, ela é frágil. Quando nós estamos fragilizados para as situações. Quando nós não cremos que há um Deus que nos sustenta. Então, cada dia nós nos movemos de acordo com os ventos das circunstâncias. Ventou uma dificuldade, você, não tem jeito.
vou mudar. Não, não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que se você ouvir a palavra e se você praticar, você vai ter fé. E se você tem fé, Hebreus 11:1 diz assim: a fé é o firme fundamento, fundação, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos trazer um exemplo aqui. Nós temos muitos aqui no nosso meio que estão iniciando uma caminhada no 3º grau. Quem está dizendo para você de que você será um advogado, uma advogada, um médico, um dentista, um engenheiro? Ninguém pode garantir. Mas o que te move? O que te move é a fé, que é o firme fundamento de que você espera que se você fizer bem, você vai alcançar. Mas o que é fazer bem? No exemplo que eu estou trazendo aqui para os amados, é se dedicar, é estudar as matérias, para que no dia da avaliação, você seja bem avaliado. Sim, esse é o primeiro. É apenas o início daquilo que é maior. E o que é maior? Porque o seu bom preparo te dará condições de ser mais tarde um bom profissional. E aí você não pode esquecer que ao se formar, você irá ter concorrentes, pessoas que fizeram um curso melhor, pessoas que se dedicaram mais do que você, e é exatamente isso que você vai entrar numa fila para concorrer com essas pessoas. E aí vem a explicação: eu só preciso de uma vaga, então eu vou buscar durante toda a minha caminhada estudantil ser o melhor, não para humilhar os meus colegas, mas porque eu irei concorrer com quem eu nem conheço. Olha só a preocupação. Então isso é o que? É prudência. Então a palavra é prática, não é só espiritual. Nós precisamos entender isso. E quando eu entendo, eu vou dizer o seguinte: olha, os ventos virão. Se eu usar o exemplo dos jogos aqui, há momentos, há provas que eu olho a prova assim, 10 questões, e pelo menos 9 eu não sei, e a 10ª eu estou com dúvida. Ou seja, você está na dificuldade total, o vento está batendo. Aí você, opa, peraí, eu ouvi sobre isso. Ou então eu não ouvi, é a casa na areia. Eu não ouvi por quê? Enquanto o professor explicava, eu conversava. E as conversas mais variáveis possível. Lembra daquela coleguinha ali da 3ª cadeira? Ela é bonitinha, né? Mas ela não te dará 10. Lembra daquela coleguinha lá da 1ª fileira? Ela é muito metidinha, né? Mas ela não te dará nota 10. Presta bem atenção. Então, veja bem, a construção que nós temos que fazer é com prudência, é edificados na rocha, é ouvir e praticar. Então, desde muito cedo, eu tenho que ter uma vida sólida, eu tenho que ter uma mente forte, fundamentada, foco. Eu preciso ter foco. Ah, mas isso é só para jovem? Não, para todo mundo. Eu tenho que ter foco. O primeiro foco que o pastor Carlos tem é com o ministério da palavra, com o ministério do ensino.
Segundo foco, com a família, com as ovelhas. Isso é foco. Eu estou sempre com a minha casa na rocha. Porque quando vier um tempo difícil, eu saberei aonde recorrer. Mas interessante, meus amados, a luta vem, eu não vou me sentir impossibilitado. Por que que não? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu creio que Deus tem para mim um propósito. E esse propósito vai se cumprir. Não importa. E Ele vai usar pessoas que vocês nem vão entender isso. De uma forma maravilhosa. Nós terminamos de fazer, é prático, Casa na Rocha. Terminamos de fazer Ciências Contábeis. Terminamos a faculdade de Ciências Contábeis, estava tudo bem, era o que eu queria, está tudo tranquilo. E seguimos a vida. Um belo dia, um pastor evangélico, dentro de uma instituição improvável, ele disse assim para mim: companheiro, o meu sonho é fazer direito. Eu disse assim: que legal. Não, mas para me fazer eu preciso de você. De mim, pastor? Eu preciso de você. Porque eu não quero ir sozinho para a cidade de Valença. Quem mora em Barra do Peri vai entender que Valença é uma cidade vizinha nossa. Para você que está no YouTube. E eu disse para ele, fui enrolando ele, falei: não vai dar, porque eu sou professor na universidade, eu sou professor no curso técnico, e para mim voltar aos bancos escolares eu vou ter que parar com tudo. Ele disse assim: não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu fui enrolando ele. Quando chegou no último dia para fazer a inscrição vestibular, naquele tempo era difícil, você concorria com 1000 pessoas, dificuldades e tal. E ele falou: puxa vida, você vai me fazer? Eu falei: tá bom, eu vou fazer. Já estava parado já de estudar há muitos anos, e aí fui fazer a inscrição. O que aconteceu? Esse pastor, ele era professor de línguas. Ele zerou em línguas no vestibular. E Deus tinha um propósito, eu estou dizendo de propósito, e eu passei. Quando eu passei, eu entendi algo. Falei: vou abandonar a aula, vou abandonar tudo e vou virar aluno de novo. Foi difícil, os ventos bateram forte mesmo, porque é diferente voltar aos bancos escolares, depois de eu ser professor. Voltamos e concluímos o curso de Direito. Era o chamado de Deus para a minha vida. Ao longo desses 30 anos de formado, um pouco mais, muitas famílias nós conseguimos ajudar através do campo do direito. E isso é mandamento do Senhor. Hoje, gosto de contabilidade, muito, mas gosto muito do ramo do direito, onde ele abriu o leque. Mas eu confesso para vocês que eu não conseguia interpretar as leis com tanta facilidade quanto eu passei a interpretar as leis depois que eu me converti ao Senhor. A palavra de Deus, ela me deu conforme diz hoje na linguagem ainda, uma expertise maravilhosa. Eu passei a ver o oculto nas entrelinhas e as entrelinhas no oculto. Então, isso nos ajudou muito. Mas por que isso aconteceu? É o apelo que eu vou fazer para vocês aqui nessa noite. Já no finalzinho dessa pregação.
Havia um rei cujo nome era Ezequias. E Ezequias, como rei, não precisa nem dizer, ele detinha todo o poder. E um belo dia, o Senhor enviou o profeta Isaías para ir na casa dele, lá no palácio. Olha, o profeta chega diante dele. Quando Deus manda, você faz. Chegar diante do rei e trazer uma mensagem que esse profeta levou, era quase que uma possibilidade, de um decreto de morte. Mas se Deus manda, nós fazemos. E ele chega diante do rei ali e diz assim: rei, o Senhor mandou falar contigo. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. E o rei imediatamente, ele falou: não tem jeito, se vem do Senhor vai se cumprir. E aí ele se coloca o rosto para a parede. Sabe o que quer dizer isso? Ele deu as costas para o mundo. E na parede, ele só queria ver aquilo que vinha do Senhor. E ele ora deveras. Ele diz assim: ah, Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho cumprido tudo. O Senhor diz assim: olha, você, vou te dar mais 15 anos de vida. Olha o propósito de Deus. Esses 15 anos tinham um propósito. Porque quando se cumpriu 14 anos, nasceu seu filho. Quando ele morre, o filho dele assume o reino. Vamos ver isso? Onde está isso, Emanuel? Vamos ver se está no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, a partir do versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz quem? O Senhor. Põe ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aqui está o problema. Morrer, todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Sem exceção. Mas qual é o problema? É você morrer e não viver. Nós cantamos um louvor ainda há pouco dizendo de que a morte é o último inimigo a ser vencido. O homem vai enfrentar muitos inimigos durante a sua vida. Mas a morte é o inimigo que vai ser vencido. Por que vai ser vencido? Porque o Senhor Jesus nos deu a vitória sobre a morte. Então todos aqueles que estão em Jesus viverão para todo sempre. Tá? Vida eterna, corpos glorificados, transformados, que não terão mais doenças. Tá? Vejam bem. Então, aqui estava o perigo. Porque morrerás e não viverás. Viver essa vida terrena é muito pouco. Muito pouco. 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele sabia que não tinha a quem recorrer mais. Há momentos da minha vida e na sua vida que nós não vamos ter para onde recorrer. Só no Senhor. Há momentos que não tem jeito, tá? Não tem jeito. Alguns se ausentam tanto do seu Criador que quando não tem jeito, eles se suicidam, porque eles não têm um Criador. A luta, o vendaval chegou tamanho na casa dele que derrubou. Ele estava na areia. A fé dele era fraca. Há um número imenso de pessoas se suicidando hoje. O suicídio é a negação da vida.
Tá? Então, ele ora ao Senhor e ele vai dizer ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te, eu vou te pedir que eu andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Às vezes nós achamos que está tudo certo na nossa vida, amados, mas não está. Às vezes você precisa de uma correção e você acha: não, está tudo bem, está tudo correto, eu comi, eu bebi. Mas Deus conhece melhor. Às vezes você está indo por um caminho que você não vai conseguir sustentar. Aí está o perigo. Eu escolho o que eu quero, que eu bem entendo, eu tenho meu livre-arbítrio. Ah, é? Tenho. Tá bom. Mas cuidado. Cuidado, porque de repente é tarde demais para a busca de um socorro. E aí como é que fica? Não é? Então, nós estamos vendo aí pessoas aí, inclusive um, que até tem alguns dias desaparecido. Eu quero ilustrar essa pregação para vocês, para dizer que ele, o pai e mãe sustentado pelo pai, essas coisas todas, o Anderson conhece, morre o pai, ele gasta o que tinha que gastar, ficou sem os recursos, e aí ele não teve outro jeito, foi para a rua. E na rua ele foi cada dia perecendo mais, cada dia perecendo mais. Já tem alguns meses que ele está sumido da rua, né, Anderson? Parece que resgataram ele, né? Parece que o resgataram. Ou seja, durante toda a vida dele ele construiu na areia. No dia em que veio a tormenta, ele não suportou. Não sabemos se ele morreu ou se foi recolhido numa casa de recuperação. Mas é o que acontece. Então, 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: 5. Vai e diz a Ezequias: o Senhor tem resposta para você, é só você buscar. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos seus dias 15 anos. Deus deu uma oportunidade para ele. Deus tem dado uma oportunidade para nós. Ele tem acrescentado. Então, o meu convite para você é: edifique a sua casa na rocha. Que lá você estará preparado para enfrentar todas as lutas, todas as batalhas. E aí, fortalecido, você será um vitorioso. Então, eu queria dizer para os amados, ao término dessa mensagem, de que, veja bem, você tem sobre si a profecia. O que é a profecia? A vontade de Deus manifestada aos homens. Então, é importante que você tenha e faça a boas escolhas. Porque essa mensagem do homem sensato e do insensato, o Senhor Jesus, antes ele inicia com uma palavra, que está em Lucas 6,46, Lucas 6,46, quando o Senhor Jesus, ele diz assim, ele está fazendo um discurso ali, um ensino, e ele diz assim: por que me chamais Senhor? Senhor, e não fazeis o que eu digo. Então ele estava falando aos homens insensatos, aos homens que estavam construídos na areia. Então eu encerro essa mensagem para você, uma orientação. Construa a
sua casa na rocha. Você não ficará isento de luta nem dificuldade, mas você se fortalecerá. Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios o seguinte, diz assim, se te mostrarem fraco no dia da luta, a sua força será muito pequena. Então no dia da luta você tem que se mostrar forte. E as lutas virão. Você não sabe quando. Mas uma coisa é certa. Você tem que colocar no seu coração de que você está construindo na rocha. E aí você vencerá todas as vitórias. Se você guardar essa mensagem, você também que está no YouTube, essa mensagem terá valido a pena. Deus os abençoe na paz do Senhor Jesus. Vamos colocar.